Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, feliz sexta-feira. Mais um dia abençoado que Deus nos dá para fazermos deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, não se acostume com isso, não apenas ouça as palavras, mas creia que hoje será o melhor dia da sua vida até então. Que amanhã será melhor e assim todos os dias, com muita paz, com muita alegria, com batalhas, mas com foco, com resiliência, para que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, tá bom? Você sabe, temos os trabalhos, os cultos, amanhã às 15 horas, temos o nosso trabalho interno com os homens, dos 300 valentes. Então, você que pode, que tem uma igreja aí do Ministério Mudança de Vida perto de você, vá e será uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Aqui em Ezequiel 2, 3 a 6, diz assim, ó. Ele disse, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Olha quantas vezes o Senhor fala que o povo era difícil. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem de suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam o quê? Uma nação rebelde. Olha quantas vezes que o Senhor está falando, ó, esse povo é difícil, esse povo é teimoso, mas você vai falar, você vai levar a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que um profeta esteve lá. Então, é isso que nós precisamos entender. Às vezes você vai falar as coisas, e ninguém quer te ouvir, mas você vai falar. Mas, acima de tudo, uma coisa muito importante, que muitas vezes as pessoas se esquecem, que inclusive a bispa já falou essa frase algumas vezes, pregue a palavra o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Ou seja, as pessoas vão seguir exemplos, pessoas. Então não vão seguir, se você falar, faça assim, faça assado, ela está vendo você fazer, do contrário, é em vão. Muitos pais têm esse problema com os filhos. Eles não são exemplo, mas eles querem exemplo dos filhos. Eles querem corrigir, falar o que é certo, o que é errado, mas não vêm os pais fazendo certo, fugindo do errado, né? Fugindo da aparência do mal, fazendo certo, integridade. Ela vem, aprende na escolinha que não pode mentir, mas vê o pai mentindo, né? Aprende na escolinha do domínio próprio, do fruto do Espírito Santo, mas vê lá aquela casa bagunçada. Então, qual é o padrão que ela vai seguir? Então nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar isso. O Senhor está falando, ó, você vai lá, o povo é difícil, eles se revoltaram contra mim, é um povo rebelde. E é engraçado, né? O povo era rebelde, o povo se revoltou contra Deus. Quem é que perde nessa história? Nesse cabo de guerra, quem será que perde? É igual quando a pessoa fala, também não vou mais na igreja, também vou parar, isso daí não funciona. Quem está perdendo? Deus continua sendo Deus. Eu preciso das bênçãos, eu preciso que Deus me abençoe, eu preciso orar. Deus não precisa da minha oração, mas eu preciso da bênção dele. Então, quando nós vemos uma coisa assim, um povo difícil, obstinado, e o Senhor está falando, não tenha medo, viu? Não tenha medo, nem fique apavorado. Às vezes eles podem te cercar, não tenha medo do que eles vão falar, não tenha medo do que eles vão fazer, mas você vai fazer a sua parte. Você vai tirar a inocência desse povo. Você vai lá, vai levar a palavra, vai falar o que eles estão fazendo de certo e o que eles estão fazendo de errado. Ou seja, ninguém vai ter desculpa de falar, eu não sabia, eu não sabia. Não, vocês sabem, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Então fale. Você tem que corrigir a sua família, você tem que ajudar as pessoas que você encontra e precisam de apoio. Você não vai lá ficar apontando o dedão, falando de tudo de errado que ela está fazendo, não. Mas você vai dar o exemplo, você vai mostrar o que é
integridade, você vai mostrar o que é excelência, você vai mostrar a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve, ou daquele que serve a Deus de verdade e daquele que finge que serve a Deus. Então, nós precisamos nos posicionar. O mundo está como está por falta de lideranças, por falta de pessoas que estão lá dispostas a levar a palavra, de dar o exemplo, porque veja que para o errado, para o pecado, o diabo, usando as pessoas, a gente ouve as coisas mais abomináveis, né? De todos os sentidos. E as pessoas não têm vergonha de falar, não têm vergonha de se expressar daquela forma. São coisas terríveis, que você sabe do que eu estou falando, e as pessoas não têm problema nenhum. Há muitos que deveriam ser os cristãos, ao invés de seguir o exemplo aqui que o Senhor falou para Ezequiel, você vai falar, você não vai ter medo. Ficam lá com medo, se acovardando, com medo da rejeição, com medo dos ataques, mesmo que te cerquem com espinheiros, com espinhos. Você não vai ficar com medo, você vai fazer o que eu estou mandando, você vai fazer o que tem que ser feito. Você não vai ser o omisso. Se ela decidir, como diz na palavra, se você for lá, tiver a oportunidade de ajudar uma pessoa, de falar o que ela tem feito errado, e não falar, e aquela pessoa se prejudicar, você vai ter culpa nisso, você tem responsabilidade nisso. Mas se você for lá, falar o que tem que falar, mostrar o que tem que mostrar, e a pessoa, ainda assim, decidir ficar no seu mau caminho, ela vai morrer, mas você não tem mais culpa disso. A palavra nos dá todas as liberdades. Então, às vezes, você está aí preocupado com alguma coisa, não faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E a pessoa ela vai escolher a bênção, a morte, a vida, a bênção, a maldição. Então, nós precisamos tomar decisões, sermos corajosos, falar o que tem que falar. A gente vê muitas pessoas falando, tendo energia, força, disposição, para falar só o que não deve, para fazer só o que não deve. E o Senhor está nos mostrando. Se tem aqueles que têm força e disposição para falar e fazer o que não deve, então ainda mais aqueles que servem a Deus, ter a força e a disposição para falar e fazer aquilo que deve ser feito. Agir com integridade, agir com sabedoria, agir com amor, fazer o que deve ser feito. Então, fale, oriente sua família, oriente seus filhos, não seja um omisso no seu trabalho, não seja um omisso na vida, não seja uma pessoa inerte, uma pessoa passiva. Seja pacífico, mas não passivo. Seja uma pessoa que sabe se posicionar, com equilíbrio, com educação, com moderação, mas que se posicione, que não compactue, não fica lá o avulso ou em cima do muro. Não, você tem um lado, o lado de Cristo, o lado da verdade. Então, posicione-se na vida. Mas para isso você tem que se posicionar dentro de você. Aí quando você toma uma decisão, aí você age a contento. Você age de forma correta na sua casa, você age de forma correta no seu trabalho, por onde você vai. Então, nós precisamos de posicionamento. E o Senhor está falando, fale o que você sabe, fale e faça. Dê o exemplo, seja uma pessoa que leva a boa atitude, a boa conduta, leva os valores. Então, faça a sua parte, não seja omisso. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Mais uma vez nós te agradecemos por uma palavra como essa, que vem para nos confrontar, meu Deus, a termos a postura, a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Então eu peço que o Senhor venha abrir as mentes, Senhor, para que venhamos a ter a ousadia, a autoridade de falar, de sermos exemplos, meu Pai, de sermos pessoas que realmente levam a palavra nas nossas obras, nas nossas atitudes e nas palavras também, Senhor. E eu peço que cada um de nós seja esse exemplo, que seja esse exemplo que não se omite, esse exemplo, meu Pai, que leva os valores, leva a sua palavra, leva a sua presença até outras pessoas, que não sejamos mais um, Senhor, com um rótulo, mas sem vida, sem credibilidade, sem resultados bons, mas que tenhamos
o Teu Espírito, meu Pai, que nós venhamos a carregar essa fé, esse estilo de vida, essa autoridade, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Fique com Deus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.